Eu cresci na igreja, literalmente. Me lembro dos meus primeiros passos, entre os bancos de madeira, correndo antes do culto começar, até minha mãe me puxar pela mão e me fazer sentar na fileira das crianças. Era um tempo em que tudo parecia mais simples. A fé era pura, quase automática. Não havia questionamentos, apenas obediência. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Usava o véu com reverência. Jamais saía de casa com roupa curta ou maquiagem. Era o tipo de irmã que todo mundo respeitava. E meu pai, embora mais calado, era um homem íntegro, conhecido entre os irmãos. Nunca teve cargo na igreja, mas era daqueles que abriam o culto com lágrimas nos olhos. Eu era filha de um lar, considerado exemplo. Na infância, a fé era leve. Lembro de me emocionar com os hinos, mesmo sem entender totalmente o significado. Eu gostava da sensação de paz que o culto trazia. Crescer na CCB foi, por muitos anos, um privilégio para mim. Eu amava o silêncio do salão antes do culto começar, o som da oração em uníssono, e aquele momento onde os instrumentos começavam a tocar suavemente o prelúdio. Aquilo me marcava. Fui ensinada desde cedo a ser recatada. Minha mãe me ensinava como dobrar corretamente o véu, como me sentar com postura, como abaixar os olhos durante a oração. E eu fazia tudo com zelo. Não por obrigação, mas porque aquilo era meu mundo, minha identidade. Usar o véu era como uma extensão de mim. Eu me sentia protegida, pura. Quando fiz 12 anos, pedi para começar a aprender órgão. Sempre admirei as irmãs que tocavam. Elas tinham um brilho diferente. Eram vistas com respeito. E eu sentia que tocar na casa de Deus seria o meu maior chamado. E assim foi. Estudei com afinco, decorei os hinos, pratiquei nos cultos vazios e chorei de emoção quando fui aprovada para tocar pela primeira vez. O dia em que sentei no banco do órgão e toquei meu primeiro hino no culto oficial foi um dos mais felizes da minha vida. Meus pais estavam na congregação. Minha mãe sorria discretamente no banco. Depois do culto, recebi abraços, elogios e palavras de incentivo. Todos esperavam que eu fosse uma vasilha usada por Deus. E por um tempo, eu fui. Eu sentia a presença de Deus nos hinos. Chorava ao tocar. Sentia meu coração queimar com a palavra. Era como se a minha alma se conectasse com o céu de forma íntima, profunda. Vivia cada culto com reverência. Jejuava às quartas. Orava antes de dormir. E lia a Bíblia com lápis de marca-texto e caderno de anotações. Eu queria crescer espiritualmente. Queria ser santa, separada, usada por Deus. Mas conforme fui crescendo, algo dentro de mim começou a mudar. E eu não sabia dar nome. A adolescência chegou com força. Com ela, vieram as comparações, as inseguranças, o espelho que parecia não me reconhecer. Na escola, eu era a crente, a certinha, a careta. Não usava calça, não pintava as unhas, não frequentava festas. E eu aguentava, firme, dizia para mim mesma: isso é o preço por ser diferente. Mas por dentro começava a doer. Às vezes, eu me olhava no espelho e me achava feia. Fora da igreja, eu era invisível. Nunca fui popular. Nunca recebi elogios. Era como se minha santidade fosse também minha prisão. Enquanto as meninas da escola tiravam fotos estilosas, falavam de namoro, recebiam curtidas, eu usava saia no meio da canela e véu branco na cabeça. Me sentia deslocada do mundo e, ao mesmo tempo, pressionada a ser perfeita dentro da igreja. E ninguém via isso. Na congregação, eu era a organista obediente. Sorria com leveza.
cumprimentava os irmãos com a paz de Deus e tocava com temor. Mas em casa, começava a carregar um peso no peito que só crescia. Eu orava e parecia não ser ouvida. Lia a Bíblia e não entendia mais nada. Tocava o hino e me sentia vazia. Um abismo silencioso começou a se formar entre o que eu mostrava e o que eu sentia. Por fora, seguia tudo como sempre: doutrina, véu, culto, modéstia. Mas por dentro, eu já não sabia mais quem eu era. E isso me assustava. Não sabia com quem conversar. Abrir meu coração significaria decepcionar muita gente. Se eu dissesse que estava em crise, diriam que era fraqueza espiritual. Se eu confessasse que me sentia sozinha, diriam que eu precisava orar mais. Mas a verdade é que eu já estava orando. Já estava jejuando. E mesmo assim, parecia que nada mudava. Com o tempo, comecei a viver no modo automático. Ia aos cultos, tocava, me vestia como sempre, mas minha alma já não participava. Eu me acostumei a ser santa por fora e machucada por dentro. E ninguém percebia. Era como se eu tivesse aprendido a usar uma máscara invisível, a da irmã, o exemplar. Mas Deus via. Ele sempre viu. E talvez tenha sido Ele quem permitiu que tudo viesse à tona. Mas essa parte da história vem depois. O que posso dizer é que naquele tempo, tudo o que eu queria era ser amada, ser vista, ser ouvida. E como não encontrava isso nos lugares certos, fui ficando vulnerável. Um elogio fora de hora, uma mensagem inesperada, uma curiosidade inocente. Foi assim que tudo começou. Não foi da noite para o dia. Foi aos poucos, como uma semente ruim que ninguém vê brotar, até que de repente vira uma árvore. Mas, ainda naquela fase inicial, ninguém desconfiava. Eu era só a organista da congregação, a menina do véu, a moça que todos os pais queriam, como nora. Mas dentro de mim, a guerra já havia começado, uma guerra que quase me destruiu. A pior solidão que existe é aquela que a gente sente rodeada de gente. Eu vivia cercada por irmãos, irmãs, jovens da mocidade, minha família. Toda semana eu estava no meio da igreja. Tocava em cultos lotados, ouvia elogios, recebia convites para tocar em outras congregações. Mas por dentro, me sentia invisível. Era como se ninguém me enxergasse de verdade. Ser organista parecia ser um título, não um chamado. As pessoas me viam como aquela irmã abençoada, a moça firme da doutrina, filha de crente, vaso escolhido. E por fora, eu tentava corresponder. Nunca deixei de usar o véu. Nunca usei roupas fora do padrão. Nunca fui vista em lugar errado. Eu sabia exatamente o que esperavam de mim. E isso me matava aos poucos, porque eu não podia errar. Não podia desabafar. Não podia dizer: hoje eu não tô bem. Hoje eu só queria chorar. Hoje eu não senti nada no culto. Eu precisava manter a imagem, a santidade visível, a postura de quem está sempre firme, sempre orando, sempre de pé. E sabe, o que é pior? Eu mesma comecei a me cobrar isso. Eu me olhava no espelho, antes do culto, e pensava: sorria. Finja que está bem. Você é exemplo. Exemplo. Essa palavra virou um fardo. As irmãs da mocidade vinham me pedir conselhos. Algumas diziam que queriam ser como eu, e aquilo me destruía por dentro, porque eu sabia o que elas não sabiam, que eu também sentia tentações, que eu também pensava em desistir, que eu já não tinha mais forças para manter tudo de pé. Mas ninguém imaginava, porque o véu escondia, a postura escondia, o banco do órgão escondia. E o pior é que eu orava,
muito. Chorava sozinha de madrugada. Dizia para Deus: me ajuda, eu não quero cair. Mas era como se a resposta nunca viesse. Como se o céu estivesse mudo. Então, entre o silêncio do céu e o peso da aparência, a carência se instalou. Eu queria ser ouvida, queria ser notada, queria sentir que era amada por quem eu era, não só pelo que eu representava na igreja. E aí, as redes sociais viraram uma brecha. Um lugar onde ninguém me conhecia, como a organista da CCB, onde eu podia ser só eu. Foi lá que alguém me mandou uma mensagem, um elogio, simples, inocente. Você é linda demais. Nunca te vi por aqui. Tudo bem. Na hora, eu senti culpa, mas também senti algo que fazia tempo que eu não sentia. Importância. Alguém tinha me enxergado, não como organista, não como irmã da igreja, mas como mulher. E eu estava fragilizada, demais para resistir. Respondi, conversamos. E aquilo virou rotina. E como toda rotina errada, ela vai evoluindo. Primeiro vem a troca de mensagens. Depois, o pedido de uma foto. E aí, o dilema. Será que isso é errado mesmo? Não estou fazendo nada demais. Mas por dentro, eu sabia. Eu sabia. Só que o desejo de ser amada falou mais alto do que o temor. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva, valorizada, desejada. Coisas que, dentro da igreja, eu não ouvia. Porque na igreja, mulher que se destaca demais é chamada de vaidosa. E eu cansei de ser invisível. Foi assim que tudo começou a se partir de vez. Na igreja, eu continuava sendo a mesma. Véu, vestido, inário na mão. Tocava como se tudo estivesse certo. Mas em casa, eu mantinha conversas escondidas, criava perfis ocultos, enviava fotos mais ousadas, sempre com culpa, mas sempre com sede demais. Eu estava levando uma vida dupla, e ninguém imaginava. Até que um dia, alguém descobriu. No começo, eu dizia para mim mesma: é só por um tempo, só até eu me sentir melhor. Mas o que começou como curiosidade virou hábito. O que parecia controle virou prisão. No início, eu ainda conseguia dormir. Me ajoelhava, pedia perdão e chorava. Prometia parar. Mas com o tempo, minha oração virou só silêncio. Já não havia mais lágrimas. Apenas um peso. Uma voz que dizia: você já está longe demais para voltar. Eu tinha duas vidas. A que todos viam. A irmã de véu, organista da igreja. Obediente, discreta. Um exemplo de moça crente. E a que ninguém via. A que, escondida no celular, enviava fotos, mantinha conversas indevidas, recebia dinheiro por imagens que negavam tudo o que eu pregava com minha aparência. Sim, eu estava vendendo fotos do meu corpo, eu, a irmã que cresceu no banco da frente da igreja, eu, a filha de uma mãe de oração, eu, que conhecia os hinos de cor, estava agora tocando na casa de Deus e vendendo minha imagem na internet. Era como viver dentro de um espelho quebrado. Nada refletia a verdade. Tudo era máscara. Tudo era performance. E com o tempo, isso começou a me consumir. Tocar o órgão virou tortura. Antes eu me emocionava. Sentia o céu se abrir, a presença de Deus me tocar. Mas agora, era só barulho. As teclas pareciam pesadas. Os hinos pareciam distantes. E quando olhava para o púlpito, sentia que estava encenando uma santidade que não vivia mais. Na minha mente, o tempo todo, uma batalha. Você ainda pode parar. Você nunca será perdoada. Você não é mais digna. Você enganou todos.
Você é suja. Cheguei a pensar em sumir, parar de tocar, desaparecer da congregação, inventar uma desculpa, mas eu tinha medo. Medo da vergonha, da decepção, do que iriam dizer. Eu sabia que não era mais digna daquele banco, mas também não tinha coragem de sair. Então, eu continuei. Meses vivendo assim. Menti para mim. Menti para os outros. Menti para Deus. E foi aí que veio o baque. Uma irmã da mocidade me chamou no WhatsApp, de forma direta. Você sabe que o seu perfil foi visto, né? Eu congelei. O coração gelou. As mãos tremiam. Não sei do que você tá falando. Tentei responder, mas era tarde. Ela tinha prints. Tinha provas. E, pior, ela contou para o cooperador. Em uma semana, tudo veio à tona. Me chamaram para conversar. O cooperador, um ancião visitante, minha mãe. A vergonha foi indescritível. Eu me sentia nua, espiritualmente exposta. Minhas mãos tremiam. Eu não conseguia falar. Tudo o que ouvi foi: por quê? Como você chegou nisso? Você sabe o que isso significa? Eu só conseguia chorar. Minha mãe não conseguia me encarar. O cooperador disse que era necessário me afastar do banco. Me foi sugerido que eu ficasse um tempo sem participar da mocidade. Tudo desabou. Mas o pior não foi perder o cargo. O pior foi perder a paz. Pela primeira vez em anos, eu me vi como realmente estava: perdida, sozinha, longe, vazia. E foi ali, no chão do meu quarto, após tudo ser revelado, que eu finalmente entendi. Não era o banco do órgão que me fazia alguém. Não era o véu, nem a saia. Era o arrependimento que eu havia perdido. Era o temor que eu havia trocado por carência. O pecado nos seduz com migalhas, e depois nos acorrenta com correntes de culpa. E ali, pela primeira vez, eu me ajoelhei, não para manter a aparência, mas porque eu precisava voltar a respirar. Eu achava que estava escondendo bem. A verdade é que quando se vive em pecado, a gente cria uma ilusão, a de que tudo está sob controle. Mas a palavra diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E quando Deus decide tratar, Ele trata. Tudo começou com um silêncio diferente. Uma irmã da mocidade, com quem eu sempre trocava mensagens, parou de me responder. No culto, desviava o olhar. Outras irmãs começaram a cochichar quando eu entrava. O cooperador já não me cumprimentava com a mesma leveza. Minha mãe, embora não dissesse nada, me olhava com um pesar que eu não sabia explicar, até que veio a mensagem que desmontou tudo. A paz de Deus, irmã. Eu preciso conversar com você sobre algo muito sério. É sobre um perfil que encontramos. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. Senti como se o chão tivesse sumido. Eu sabia. Era o fim da farsa. Fui chamada para uma reunião com o cooperador, minha mãe e o ancião visitante. Sentei à mesa da cozinha. O cooperador abriu a Bíblia. O ancião fechou os olhos por alguns segundos antes de falar. E minha mãe só chorava. Irmã, você sabe por que está aqui? Sei. Respondi com a voz quase sem sair. Me perguntaram se era verdade. Mostraram capturas de tela, provas, nomes, mensagens, fotos. Eu não tinha mais como negar. Ali, de véu na cabeça e com a Bíblia no colo, me vi diante de tudo o que havia tentado esconder. A máscara caiu, o cargo caiu, o orgulho caiu, a única coisa que restou foi a culpa. Eu chorei, mas não aquele choro que limpa. Era o choro que sufoca. Me senti suja, indigna, fora da presença de Deus. A dor da minha mãe foi a pior.
Ela não me disse uma palavra, mas seus olhos disseram tudo. Decepção, medo, dor, vergonha. Fui afastada imediatamente da responsabilidade como organista. Fiquei sem participar da mocidade. Passei a sentar no fundo da igreja. Ninguém falava diretamente, mas todos sabiam. As expressões, os olhares, os sorrisos, que antes eram calorosos, agora eram frios, breves, distantes. Eu estava exposta. Não, só diante da Irmandade, mas diante de Deus. E também diante de mim mesma. Me vi de frente com a verdade. Eu havia vivido uma mentira. E mais que isso, eu havia usado os dons de Deus para encobrir minha própria queda. Eu, que tocava o hino da glória, estava longe da glória. Foi nesse ponto que eu quebrei de vez. Não dava mais para fugir. Não dava mais para fingir. Ou eu me rendia, ou me perdia de vez. Então, uma noite, sem véu, sem inário, sem status, sem honra, me ajoelhei no chão do meu quarto. E pela primeira vez em muito tempo, falei com Deus como uma filha perdida. Pai, eu sei que errei. Sei que te desonrei, que manchei o nome da tua casa. Mas se ainda houver um pingo de graça, se ainda houver um fio de misericórdia, me toma de volta. E ali, quebrada, senti algo que há meses eu não sentia. Paz. Uma paz tímida, frágil, mas real. Como se Deus, do alto da sua santidade, dissesse: Eu ainda te amo. Depois daquela oração no chão do meu quarto, algo começou a mudar. Não foi um milagre imediato. Não houve luz do céu, nem anjo na porta. Mas algo dentro de mim se partiu. E ao mesmo tempo, se alinhou. Era como se, finalmente, eu tivesse parado de resistir à voz de Deus. Uma voz que sempre esteve ali, sussurrando no fundo da alma, mesmo quando eu estava mergulhada na mentira. Nos dias seguintes, comecei a fazer aquilo que deveria ter feito muito antes: ficar em silêncio. Ficar sozinha com Deus, sem tocar, sem aparecer, sem tentar reconstruir a imagem, apenas existir na presença dele. Parei de buscar afirmação em redes sociais. Parei de criar perfis escondidos. Parei de alimentar conversas que me corrompiam. E com muito custo, apaguei tudo. Fotos, mensagens, perfis, tudo. Foi doloroso, porque parte de mim ainda resistia. Mas cada clique que eu dava em excluir era como um tijolo sendo removido da prisão que eu mesma tinha construído. Voltei a frequentar os cultos, agora no banco do fundo, sem tocar, sem estar em evidência, sem ninguém me elogiar. E foi ali, longe da visibilidade, que comecei a sentir a presença de Deus de novo. O hino cantado pela Irmandade soava diferente. A palavra pregada pelo servo me cortava, mas também me curava. A oração, mesmo silenciosa, me abraçava por dentro. Comecei a entender que Deus não precisa de nossos cargos, nem das nossas aparências. Ele quer o coração. E o meu, apesar de ferido, ainda queria pertencer a Ele. Minha mãe também começou a me olhar diferente. Ela não falava muito, mas orava por mim. Eu via. Às vezes entrava no quarto e ela estava de joelhos, citando meu nome. Isso me quebrava mais do que qualquer disciplina da igreja. Um dia, ela me disse: Filha, você pode ter perdido o banco do órgão, mas nunca perdeu o acesso ao trono da graça. E foi com essa frase que eu entendi. O perdão de Deus não apaga o passado, mas dá sentido a ele. Hoje, continuo afastada do ministério de música. E, sinceramente, não tenho pressa de voltar.
Não porque não me sinto restaurada, mas porque aprendi que servir a Deus vai muito além de tocar, cantar ou ser vista. Hoje, eu sirvo em silêncio. Eu oro pelas irmãs da mocidade. Eu ajudo discretamente. Eu cuido da minha alma. E espero, um dia, estar pronta novamente. Mas se não estiver, tudo bem. Porque o mais importante é que voltei para os pés de Jesus. E lá é o meu lugar. Encerramento. Se você está ouvindo esse testemunho e sente que caiu, que errou feio, que ninguém vai te perdoar, lembre-se, o Senhor ainda te vê. Ele ainda te ama. E Ele ainda te quer de volta. Não importa se você tocava no altar ou se estava longe há anos, o sangue de Jesus ainda é suficiente.